como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Você está conectadinho, você está ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu, não me conhece? Me chamo Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso Vascão. Já peço para cada um de vocês que chegaram aqui de repente, né? Galera, para você que está aí trabalhando, você que é garçom, você que é motorista, você que é cozinheiro, você que é padeiro, você que é porteiro, você que é professor ou professora, né? Você que é aí construtor civil, famoso pedreiro, né, galera? Todos vocês aí, né, torcedores e torcedoras do Vasco, você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você que está chegando da escola, você que está indo para a escola, você que acabou de acordar, você que está dormindo, você que está do outro lado do planeta, ou para você que de repente está tomando uma sopa de ervilha com alguns extraterrestres, ou de repente fazendo uma tatuagem boladona, sejam todos bem-vindos, brincadeiras à parte, sextou, né? Hoje é dia, né, de tomar aquela geladinha, né? Seja aí aquela cerveja, seja a caipirinha, ou até mesmo aquela aguinha bem geladinha, aquele refrigerante, o suco natural, independentemente dos seus gostos, do nosso gosto, né? Sextou, galera, e brotando um pouquinho mais cedo aqui hoje, né? Porque mais tarde Álvaro Silva tem compromisso, por isso tô aqui mais cedo, então deixa aquele joinha, deixa aquele like, compartilha também o nosso conteúdo que vai ajudar bastante o nosso canal. Dito isso, vamos dar início então. Galera, é o seguinte, hoje o nosso Vasco da Gama apresentou de forma oficial a contratação do zagueiro Robert Rojas, né, zagueiro paraguaio que pertence ao River Plate da Argentina, estava atuando por empréstimo com a camisa do Tigres no futebol mexicano e chegou ao Vasco da Gama com um contrato de empréstimo, né? Foi apresentado no dia de hoje, vocês já observam a foto na tela. Reparem, né, gente, que na camisa que Robert Rojas está usando, né, não tem a logo, não tem a marca da Pixbet, né? Esses dias aí, Lúcio Barbosa falou que o Vasco tá aí trabalhando e que a gente pode ter notícias em relação a esse assunto, né? Então, vamos ficar de olho, mas não é esse o foco do assunto aqui, é o Robert Rojas. E aí agora é o seguinte, ele já falou, né? Então, vamos abrir aspas para Robert Rojas, né? Suas primeiras palavras aí, agora sim, com a camisa do nosso Vascão, então acompanhe. Hola torcida de Vasco, les doy las gracias por la buena onda que tuvieron conmigo. Les mando un fuerte abrazo a todos y voy a dejar todo por esta camiseta. Abrazo grande. Show de bola, né, gente? Show de bola. A gente deseja aqui boa sorte pro Robert, né? Que se ele der certo, vai dar certo pro Vasco também e vice-versa. Galera, agora é o seguinte, passar para vocês aqui uma atualização de mercado em relação a 4 jogadores. Primeira situação é a situação do volante brasileiro Fernando, que estava no Sevilha da Espanha, rescindiu seu contrato há poucos dias com o clube espanhol, foi muito ventilado aqui no Vasco, esteve muito perto de acertar, fato é que ele recuou, não quis vir atuar aqui no Rio de Janeiro. Por que isso? O Internacional de Porto Alegre estava na parada, fez uma proposta muito boa para ele. Fato é que ele passa por problemas pessoais ali na sua família, né? Por isso ele não quer deixar a cidade a qual sua família mora, que é ali em Goiás, tá, gente? Com isso ele acertou o contrato, ele vai jogar essa temporada com a camisa do Vila Nova, para ficar mais próximo ali dos seus familiares, né, que moram no estado de Goiás. Então fica o registro em relação ao Fernando. Outro jogador ventilado aqui no Vasco foi o zagueiro Joaquim dos Santos. Saiu a notícia também que ele vai permanecer na equipe da Baixada Santista, então não chega mais no Vasco da Gama. O ponta esquerda Ferreirinho, que foi muito ventilado aqui no Vasco, fechou com o São Paulo há poucos dias, né, galera? E o centroavante Davidson, né, que muita gente pergunta dele, aí vira e mexe, pergunta pra mim aqui nos comentários, a galera pede ele no Vasco. Ele renovou, galera, com o Cuiabá, e agora para tirar ele de lá são 20 milhões de reais, então fica o registro da atualização de mercado. Agora, galera, é o seguinte, foi inaugurada hoje pela manhã a nossa sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio de Janeiro. Você já acompanha algumas fotos na tela, algumas imagens. Quem esteve à frente desse belíssimo trabalho foi o nosso
conhecido é o nosso amigo aí Zé Colmeia, né? Muito polêmico em algumas situações, mas muito vascaíno também. Zé Colmeia aí botou a cara dele nas redes sociais, fazendo vaquinha com a galera, né? Angariando recursos, administrando de maneira aí honesta esses recursos, né? Repassando os valores de forma integral aí para essa reforma na nossa sede náutica da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá de parabéns aí o Zé Colmeia, né, galera? E aí, vocês observam, enquanto eu tô falando, o vídeo da bandeira do Vasco sendo hasteada pela manhã na sede náutica ali do nosso clube, né? Presentes ali o presidente atual do nosso clube, o Jorge Salgado. Não estou fazendo juízo de valor se é o melhor ou o pior presidente do Vasco. Eu particularmente acho o pior presidente da história do Vasco, mas não é isso, tá, gente? É porque ele ali numa cerimônia solene, como ele ainda, infelizmente ele ainda é o presidente, ele estava presente ali, né, no momento que a nossa bandeira foi erguida, né, nessa nova sede náutica, nessa reinauguração da sede do nosso clube. Muito bacana aí esse evento. O CEO da SAF, o Lúcio Barbosa, esteve presente lá. Vocês acompanham a imagem dele na tela aí, com o pessoal ali num certo coquetel pela manhã, né, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas. Quem também se fez presente foi o nosso ídolo e ex-zagueiro Mauro Galvão, juntamente ao outro monstro também, o ex-goleiro Acácio, né? Vocês já acompanham as imagens na tela. Muito, muito bacana, né, galera? Observem também aí a sala da presidência, né? Essa aí agora vai ser a sala da presidência. Olha como é que ficou top, como é que ficou muito bacana, muito bonito, né? Esses dias o Zé Colmeia estava até pedindo recursos aí para comprar essas cadeiras aí da sala do presidente. Agora já temos aí, agora quem vai sentar aí não vai ser o Babão não, né? Não vai ser o Salgadinho não, o Docinho não. Vai ser o Pedrinho, né, galera? E é o seguinte, falando aí em Jorge Salgado, né? Ele, como ele ainda é presidente do clube até o dia 22, ele informou aí que vai fazer o pedido ali, né, para os conselheiros do Vasco da Gama, vai indicar aí o Zé Colmeia, né, para se tornar um benemérito do nosso Vasco da Gama. E eu super concordo, porque a palavra benemérito, né, é aquele que tem mérito por ter feito bem ao clube, né? E o Zé Colmeia tem mérito sim por ter feito bem ao clube. É claro que não foi só o Zé Colmeia que fez essa situação, foram todos os torcedores que ajudaram. O Zé Colmeia estava à frente, mas sem os torcedores isso não sairia do papel. O próprio Zé Colmeia afirmou isso, mas particularmente eu concordo sim. Se for o Jorge Salgado que vai indicar o Zé Colmeia, ou se for o Pedrinho, eu acho que ele tem que ser indicado sim, porque ele já fez muito mais pelo Vasco do que muita gente que está enfiado dentro do nosso clube há muitos anos, né? Que na verdade não fizeram nada. Então, meus parabéns para o Zé Colmeia em relação aí a essa linda reforma na nossa sede náutica. Agora, virando a chavinha, trocando de assunto, vamos falar aí sobre a nossa pré-temporada, né? O nosso Vasco da Gama segue treinando pesado lá em Punta del Este, no Uruguai, para essa pré-temporada. Nosso Vasco da Gama vai realizar amanhã, nesse sabadão, um jogo treino contra a equipe da seleção de Maldonado, ali da região, né, onde o Vasco vem treinando, né, galera? E é o seguinte, acompanha a foto na tela, vocês já estão vendo, Dom Ramon deu um trotezinho hoje com os jogadores, correndo ali junto com seus atletas, não só Dom Ramon, mas Emiliano Dias também, né, tá treinando ali junto com a rapaziada, né? O Emiliano Dias deu uma declaração que normalmente nas pré-temporadas, no início do ano ali, ele gosta de treinar junto com o elenco, para ele também ficar em forma, né? É bacana, né, galera? Até eu que sou bobo, né? Se tivesse ali, ia querer participar também dos treinos, porque, pô, eu particularmente gosto muito de fazer esporte, né? Dá uma vontade louca de fazer esses treinos aí, é muito bacana, diga-se de passagem. E é o seguinte, galera, antes de eu falar para vocês do nosso time B que está aqui no Rio treinando, né? Vou colocar para vocês um vídeo bem legal aí do nosso lateral esquerdo, Lucas Piton, que pegou a câmera ali hoje pela manhã, né? E deu uma de fotógrafo oficial do nosso Vascão, então acompanhe. Olha a luz. Passa. Olha lá, olha a foto. A outra. Uma mais ou menos. A outra. Não, olha a outra. Filma aqui, pô. Tá louco? Não, mas mostra a outra. Tá maluco? Mostra a outra. Agora olha. Aí não, pô. Aí não. Isso aqui. Tirou uma 3x4, escuro. Ficou legal, tá? Essa ficou legal. Você vai pro site? Foi de gravar. Vai pro site? Bacana, né, galera? Bem legal, né? Ó, e outra situação, hein? Outra situação aqui, ó, é o seguinte, o nosso Vasco da Gama B, que tá aqui no Rio de Janeiro treinando, né? Tem alguns jogadores que é o Zé Vitor, o Miranda, o Orediano, enfim.
o goleiro Alexander, né? Estão aqui no Rio treinando. Eles fizeram um jogo treino nessa última quarta-feira, tá, gente? Contra a equipe aí do Atlético de Pilar. E o nosso Vasco venceu pelo placar de 3-0. E é o seguinte, tá marcado para o próximo domingo, né? Muito conhecido também como depois de amanhã. Outro jogo treino, também no CT Moacir Barbosa, contra a equipe de Porto Real. Isso mesmo, Porto Real, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, né? Coladinho com a nossa cidade aqui de Resende. Galera, é o seguinte, já que a gente já falou aí dos treinamentos do nosso elenco, né? É o seguinte, galera, vamos continuar aqui agora, vamos virar a chavinha, né? Mas vamos continuar falando do nosso Vasco. Vamos falar um pouquinho agora do NBB, do nosso Vasco da Gama, no Novo Basquete Brasil. No caso, um diretor do nosso clube e patrocinador, né? Que patrocina o nosso R10 Score Vasco da Gama, o Pedro Ortega, foi julgado pelo STJD ontem e é o seguinte, foi suspenso por 4 meses, tá, gente? No caso, por postagens que ele fez ali, criticando de maneira veemente a Liga Nacional de Basquete, e eu concordo plenamente com o Pedro Ortega, tá? Só que ele tomou um gancho aí de 4 meses de suspensão, e é o seguinte, foi multado pelaquela aposta que ele fez aí numa casa de apostas, né? Na partida entre Vasco da Gama e Botafogo, tá, gente? Então, Pedro Ortega foi penalizado. Vocês acompanham as imagens na tela das postagens que ele fez. Eu concordo com todas essas postagens aí. Problema, né, que estão tentando censurar, estão tentando calar a boca dele. Vamos aguardar o que vai acontecer aí nos próximos capítulos dessa situação, né, galera? Fato é que ele está suspenso por 4 meses e ainda vai pagar multa. Agora, falando de outro assunto, mas ainda do nosso basquetebol, o nosso R10 Score Vasco da Gama vai entrar em quadra amanhã contra a equipe do Minas, lá em Belo Horizonte, tá, gente? A partida será realizada às 18 horas, 6 horas da tarde. Depois o nosso Vasco da Gama, na próxima segunda-feira, viaja até o sul do nosso país para enfrentar a equipe do Pato Basquete, segunda-feira, 7h30 da noite, às 19h30. E a terceira partida será realizada no dia 20 de janeiro, entre Vasco da Gama e Caxias do Sul, 5 horas da tarde, aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário. Então essas são as próximas partidas do nosso R10 Score Vasco da Gama. Galera, é o seguinte, falando agora do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca, muita coisa já vem sendo definida, né? E a partida entre Sampaio Corrêa e Vasco da Gama, que poderia inicialmente acontecer fora do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, acontecerá em Saquarema, tá, gente? Então será aí no dia 21 de janeiro em Saquarema. Uma partida que pode sair daqui do Rio de Janeiro seria a partida entre Vasco da Gama e Volta Redonda, tá? Essa partida pode ser transferida para Cariacica, né, no Espírito Santo. Fica então o registro. Galera, agora é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui sobre a contratação do atacante Adson, né, que foi aí contratado ontem junto ao Nantes da França. O Vasco vai pagar aí algo em torno de 5 milhões de euros, 5 milhões e meio de euros, quase 30 milhões de reais, pela compra do atleta, né? Vai firmar contrato de 4 anos com o jogador. Ele que foi aí, se destacou com a camisa do Corinthians, né? Depois foi para o futebol francês, não conseguiu ter regularidade, não conseguiu jogar aquilo que ele e o clube esperavam e tá voltando ao futebol brasileiro. Com isso, né, nós torcedores, a gente acaba ficando aí um pouco atrás da orelha, a gente fica um pouco preocupado com os valores gastos, né, com o valor investido no atleta aí na casa de 30 milhões de reais, né? Eu já dei a minha opinião ontem, vou até reiterar aqui hoje de novo, né? A gente tem um exemplo aí, até o nosso amigo aí, o Vascaíno do Cerrado, fez uma postagem lá no canal dele, né? Eu até concordo um pouco aí, né? Porque, por exemplo, o Davi Terans está avaliado mais ou menos aí, né, em 10 milhões de reais. Aí o Ferreirinha, né, foi para o São Paulo, mais ou menos a transação aí por 13 milhões de reais. E tem a situação do Savarino, né, que foi para o Botafogo, uns valores parecidos aí com os valores do Ferreirinha. Então a gente juntando esses 3 atletas aí, dá um somatório de mais ou menos aí 30 e poucos milhões de reais. Aí todo mundo fala assim, pô, por que o Vasco então não trouxe esses atletas, né, gente? Então vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro então falando aí do Terans. Galera, a situação do Terans é o seguinte,
Ele já não queria vir para o Vasco lá atrás, né, no primeiro ano da SAF do Vasco, ele não quis vir para o Vasco, o Atlético Paranaense pediu muito dinheiro. Você se lembra que na época, né, a SAF falou que era muito dinheiro, né, 30 e poucos milhões de reais no Terence, 32 milhões, se eu não me engano, ou 37 milhões no Terence. Naquela vez, né, a SAF não quis pagar esse valor nele. Fato é que depois daquilo ele também não jogou mais nada, né, a gente até agradeceu que ele não veio para o Vasco, e agora está no México, né, galera? Só que aí ele saiu brigado lá do Atlético Paranaense com o Alexandre Matos. Então por isso ele aqui no Vasco, né, nunca se cogitou o nome de Terence depois que o Matos chegou aqui no Vasco. Então é um nome fora do baralho. A situação do Ferreirinha, alguns torcedores veem com bons olhos, outros vinham com, né, falavam, ah não, é um jogador mediano, é mais um jogador, né? E a situação do Savarino. Galera, eu entendo que é o seguinte, o Ferreirinha pode até ser que viesse jogar no Vasco, pode até ser que viesse jogar aqui com a camisa do Vasco. Agora o Savarino não acredito que viesse. Por que isso? Porque o Botafogo vai disputar a Libertadores, o Savarino estava no Galo Mineiro disputando tudo, né? Então não é bem assim, dava para pegar o dinheiro e contratar esses três. Não é bem por aí. Mas acredito, né, que esse valor gasto no Adson daria de repente para buscar um outro nome, né? Porém, todavia, entretanto, vamos dar esse voto de confiança para o Alexandre Matos. Vamos aguardar, né? Foi deixado bem claro pelo Ramon Dias e pelo próprio Alexandre Matos que a gente quer jogador aqui no Vasco que queira vestir a camisa do Vasco, e ao que parece o Adson quer jogar no Vasco, tá com vontade de vir morar no Rio, de vestir a nossa camisa, né? Então vamos torcer para que esse investimento de 30 milhões seja aí muito bem correspondido dentro de campo, né? E esfregar as mãos, emanar energia positiva, torcer, né, para o nosso Vasco conseguir aí, quem sabe, né, anunciar aí a contratação do Lúcio Rodrigues, que seria sim uma grande contratação para o nosso setor de ataque. Dito isso, vamos falar de outro atleta agora, a situação de Marlon Gomes, né? Ontem saiu a notícia de que um clube da Premier League teria feito uma proposta para o Vasco na casa de 12 milhões de euros, algo em torno de 64 milhões de reais na cotação do euro atual, né? Só que a gente também tem a informação de que o Milan da Itália, mais ou menos uns 2 meses atrás, já havia fazendo sondagens pelo atleta. Parece que o Milan já até fez uma proposta para o Vasco, eu vou apurar isso para trazer para vocês se é verdade ou não, mas de primeiro momento parece que o Milan teria oferecido algo em torno de 13 a 14 milhões de euros, seria um valor um pouco acima do que essa suposta equipe da Premier League teria oferecido pelo Marlon Gomes. E surgiu uma informação ontem à noite, né, galera? A gente não sabe também se é verdade, a Net Vasco divulgou isso aí, de que o clube inglês que estaria querendo trazer, levar o Marlon Gomes, né, poderia ser o Everton, né? O mesmo clube que a 777 já colocou papo de 700 milhões lá da Premier League para comprar os direitos econômicos deles, né? Então, não sei, galera, olha só, sinceramente, se for verdade isso, se o Milan fez uma proposta maior, né, e se o Marlon Gomes for atuar no Everton, só tem uma situação que pode explicar isso. O atleta preferiu jogar na Inglaterra, preferiu atuar na Premier League. Aí ok, eu assino embaixo, super concordo, que aí não adianta só a gente ver o valor maior, tem que ver também a vontade do atleta e do empresário dele. Premier League hoje é a maior prateleira do futebol mundial, né? O futebol italiano está ali na terceira prateleira aí, para a quarta prateleira do futebol mundial, né? Porque mais ou menos, vamos colocar aí, a primeira prateleira hoje é o quê? A Inglaterra, aí depois, quem sabe ali de repente a Espanha, né? Ou de repente a Alemanha, não sei, né? E ali a Itália pro meio afora e o Brasil junto. Então, assim, sinceramente, eu acho que a gente teria que respeitar só se fosse isso. Agora, não, o Marlon Gomes não via problema em jogar no Milan, foi o Vasco que quis mandar ele lá pro Everton. Aí, sinceramente, aí não vai estar legal, porque aí é conflito de interesse, porque a 777 é a dona do Everton, né? Comprou o Everton lá, tá gastando rio de dinheiro para levar o nosso jogador daqui mais barato, aí fica meio esquisito. Então vamos aguardar, né, o desfecho dessa situação. Fato é que se o Marlon Gomes for vendido por esses valores, na casa de 60 a 70 milhões de reais, o nosso Vasco vai se ver obrigado, né, a ir no mercado para trazer peças de reposição aí no nosso elenco, né? Aí com isso, né, a gente vai ter também a bala, a gaita, né, o dinheiro, o money, o cash para ir ao mercado atrás de jogadores, né, galera? Então é isso que eu tinha para falar para vocês em relação de atletas, né? Aí antes da gente estar encerrando aí essa parte de atletas, não, peço perdão, tem a situação de outro nome aí que surgiu aí novamente no Vasco da Gama, que é do meia atacante / atacante Igor Coronado, tá, gente? Isso mesmo, ele já foi muito ventilado aqui no Vasco no passado bem recente,
teve próximo de acertar com o Vasco, na hora H, né, ele e seu staff ali recuaram, a 777 também, com esses trâmites deles que enrolam demais para sacramentar qualquer compra de uma garrafa d'água, né, demora 6 meses, né, para dar o aval. Enfim, acabou que na ocasião ele não veio mais, o nome dele parece que vem voltando a ganhar força, volta à tona nos corredores de São Januário, e a 777 estaria aí monitorando, né, estaria acompanhando de perto a situação de Igor Coronado. E você conhece ele? Não conhece? Né? Deixa a sua opinião nos comentários. Seria um bom nome para o Vasco? Sim ou não? Eu particularmente vejo com bons olhos a contratação de Igor Coronado para o Vasco da Gama, e tem também a situação do uruguaio / italiano, né, Naritan Nandes, né, o volante que joga no Cagliari Calcio da Itália, lá da Ilha da Sardenha. Ele também está negociando com o Vasco. Vamos aguardar aí o desfecho dessas situações. Meus amigos e minhas amigas, então é isso que eu tinha para falar para vocês de primeiro momento de atletas. Agora virando a chavinha para a gente estar encerrando esse vídeo, né, galera? Vejam aí, acompanhem um vídeo, um trechinho aí do nosso pequeno Gui. Ontem eu fiz uma postagem aqui dele juntamente com o Luva de Pedreiro conversando, né? Então vejam hoje novamente os dois ali no gramado de São Januário, naquela resenha e batendo aquela bola na nossa colina histórica. E eu já fico por aqui me despedindo de cada um de vocês, desejando que Papai do Céu nos proporcione um ótimo fim de semana. Tudo de bom para vocês, um ótimo sexta, sábado e domingo aí, para quem vai descansar, ótimo descanso, para quem vai trabalhar também, ótimo trabalho, e para quem vai estudar, idem. Então, tamo junto, porque enquanto houver o coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco! Valeu. Obrigadão, viu, pai?